Então vamos lá, o segundo passo, né? Depois que você olha o próprio umbigo, depois que você analisa como é que você está trabalhando para poder ver quais são as suas deficiências e o que é que você pode melhorar no teu processo, que é importante, você vai analisar o mercado. O que é analisar o mercado? Então, a gente está no momento de crise econômica, o consumidor naturalmente muda o comportamento dele. Até aquele cliente que você já atendia normalmente, ele vai mudar o comportamento dele. Por quê? Porque a gente está em crise, ele vai pensar 2 vezes antes de botar a mão no bolso. Concordam? Então, não é tão fácil quanto no momento de bonança. Então, ele vai pensar 2 vezes, ele vai ser mais criterioso. Então, você precisa identificar estratégias para poder argumentar para esse cliente por que aquele produto seu ou aquele serviço seu ele é essencial, porque o que é supérfluo vai ficar para depois. Então, você precisa mostrar para ele que ele tem aquele problema e que ele precisa resolver agora, porque se ele resolver agora, ele vai ter X benefício. Então, isso precisa estar claro. São os níveis de consciência que o cliente tem, né? O prospect tem, que você precisa levar ele para esses níveis de consciência, que eu já falei em outra live. Então, ele precisa ter consciência de que existe um problema, que ele tem esse problema, que existe uma solução e que você tem a melhor solução. Porque a solução pode estar em qualquer outro banco, mas a sua solução é a melhor para ele. E aí você precisa convencê-lo disso aqui, nessa jornada. Primeiro ele identificar o problema, identificar que existe uma solução que ele precisa resolver e que você tem a melhor solução para ele. Então são esses 3 passos, tá? E aí, identificar o que é realmente necessário para aquele cliente. De repente você vendia algum produto ou serviço para ele em outros momentos, só que agora, será que a necessidade dele é a mesma? Como é que está a situação desse cliente hoje? Se ele está inadimplente, será que ele vai querer um novo crédito ou ele vai primeiro querer renegociar aquela operação dele? Né? Então, a necessidade dele agora é de capital de giro, é de ampliação do prazo de pagamento? O que é a necessidade do teu cliente? Então, você precisa entender que necessidade é essa que ele tem para poder você casar com o que você tem na tua prateleira, para oferecer para ele. Tá? Então, esse é o segundo ponto, que é analisar o mercado. Depois que você analisa o mercado e analisa a necessidade que o teu cliente tem, você vai escolher quais são os produtos e serviços que você tem lá na tua prateleira para focar. Porque no momento de crise, você não pode trabalhar com tudo que você tem à disposição. Então, você foca naquilo que está mais adequado à necessidade desse momento. Então, por exemplo, num banco, hoje a necessidade do público, principalmente pessoa jurídica, que é o que eu estou focando aqui hoje, é renegociar dívidas, né? Prorrogar parcelas e fazer um novo crédito para continuar. Ou de repente mudar o segmento, ou investir em alguma coisa para se reinventar no mercado, enfim. Então você precisa entender qual é a necessidade do teu cliente, porque cada carteira é uma carteira, cada segmento é um segmento. Existem segmentos que estão sofrendo mais na crise, outros que estão ganhando, outros que estão vendendo lenços. Então você precisa identificar isso. A outra coisa é, qual é o produto que você tem que é diferenciado do mercado? Porque se for algo que todos os bancos têm, não vai fazer muita diferença. Então, o que é que você tem de diferenciado do mercado e que agregue valor para o seu cliente, né? Que seja capaz de despertar o desejo dele de que ele precisa daquilo. Então, você precisa identificar no teu portfólio o que é que você tem que realmente atenda a essa necessidade. Tem que ser um produto que seja fácil de vender e que tenha um maior retorno, porque você vai ter menos esforço e mais resultado. É aquela regra do Pareto do 20-80, né? Então, você trabalhar com menos produtos, mas que dão mais resultado para você, tá? Então, esse seria o terceiro passo, certo? O quarto passo é escolher os clientes certos, tá? Nem todo cliente que está na tua carteira, ele está num momento de maturidade para comprar o teu produto ou serviço nesse momento. Então, você precisa sinalizar dentro da tua carteira, e eu tô falando isso de dentro da carteira, porque você tem ouro dentro de casa e você fica bem preocupado com o que você vai prospectar na rua, que hoje é uma dificuldade por conta do Covid. Então, você tem dentro de casa, e a minha sugestão aqui está sendo essa, você trabalhar com o que você tem dentro de casa. Clientes que você já conhece, que já compraram de você, que já ultrapassaram já naquele funil de venda já várias etapas, então você já queimou várias etapas, é muito mais fácil e muito mais rápido de você fechar a venda. Então, para que você vai ter um esforço de prospectar lá fora se você tem dentro da tua carteira já clientes que você possa trabalhar? Então, é trabalhar dentro da tua carteira hoje, tá? Selecionar lá quem são aqueles clientes que estão mais próximos da maturidade já do fechamento, da compra, tá?
Então, assim, você vai identificar, por exemplo, você pode começar esse filtro lá na tua base pelos segmentos que estão menos atingidos pela crise. Por exemplo, supermercados, restaurantes, né, que fazem entrega, enfim. Quais são os segmentos que não estão sofrendo nessa crise? E aí você vai focar nesses segmentos, tá? Porque é muito mais fácil que essas pessoas, que esses empresários que estão atuando nesses segmentos, eles estejam necessitando mais de crédito nesse momento, tá? Então você identifica os segmentos. Depois você avalia os clientes que precisam daqueles produtos e serviços nesse momento, tá? Estão no estágio de maturidade, como eu falei aí, para a compra. Depois você pede também indicações desses clientes e outros clientes com o mesmo perfil, que é a melhor coisa, né? Assim, um cliente bom, que paga em dia, que tem um relacionamento bom com você na tua carteira, que tem um diferencial aí, ajuda na tua carteira, no teu resultado. Então, esse cliente, ele pode indicar outros clientes. E aí, se cada cliente indicar um, você já dobrou já a tua base, né? A tua lista lá para você trabalhar. E levantar dados desses clientes, né? Porque quando a gente vai fazer o contato com eles, a gente precisa saber o que a gente vai falar. Lembra que eu falei do script? Eu vou voltar nele. Mas é importante você ter informações sobre o cliente, porque ninguém gosta que alguém ligue para você para ficar perguntando informações básicas. Ah, qual é o seu segmento? Não, você já tem que saber qual é o segmento do cliente. Quanto é que ele fatura, qual é a movimentação dele, qual é qual é o histórico que ele tem lá na tua agência, na tua carteira, o que ele já consumiu de produto e serviço. Então, você já tem que ir com o histórico já do cliente, não como uma pessoa que está perdida e pegou um número aí qualquer para ligar. O quinto passo é definir esse fluxo de abordagem, né? É o processo. Uma das coisas que eu acho mais importantes e que eu vejo menos acontecer nas vendas é ter um processo definido, né? Ter um processo claro de como é que vai ser toda a abordagem com o cliente. Então, assim, no mercado B2B, que a gente chama no marketing, que é o business to business, ou seja, é você vendendo para a pessoa jurídica, empresa, relação empresa-empresa, que é o que a gente está focando aqui. A forma mais efetiva de prospecção, por mais incrível que pareça, é por telefone, que é justamente o que a gente pode explorar mais nesse momento do isolamento, né? Já que a gente não pode fazer tantas visitas, né? Até pode, mas assim, tá bem limitada essa questão por conta de muita gente tá com medo realmente de contaminação, né? Então, focar nessa questão do telefone, que é a forma mais eficaz, segundo as pesquisas. Agora, por que muita gente não gosta de fazer por telefone? Porque tem aquele preconceito da outra forma de prospecção, que é do B2C, que é a empresa com a pessoa física, que é o telemarketing. Aí, como o telemarketing é uma coisa chatérrima que ninguém gosta, então associa essa abordagem de prospecção da pessoa jurídica como se fosse um telemarketing. E não é para ser. Na verdade, a abordagem por telefone, B2B, ela tem uma super inteligência por trás. Tem toda uma preparação, todo um planejamento, né? Então, assim, não é uma coisa à toa. Tanto que eu tô falando para você pegar informações dos clientes, ter o script. Então, tudo isso é a inteligência que está por trás. Quando uma pessoa liga para fazer esse contato, para vender, ela já tem um script já todo definido de como é que é esse processo, tá? Então é muito diferente do telemarketing chato que a gente conhece, que é na relação com pessoa física. Então, assim, no teu planejamento você precisa identificar qual é o momento do contato, quando é que você vai entrar em contato com aquele cliente, qual vai ser a forma de comunicação e qual vai ser o script, ou seja, qual vai ser o conteúdo que você vai ter com aquele cliente naquele momento.